Feliz sábado a todos. Para começar mais um culto online da Igreja do Riacho Grande, nós vamos cantar o hino 73, Rei dos Reis. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, eis meu constante orar, mais perto quero estar. Estar, meu Deus, de ti.
meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Meu Deus, de ti. Feliz sábado, meu irmão. Que alegria podermos estar aqui de novo, mais um sábado, depois de uma semana de oração fantástica. Nos reunimos aqui para louvar nosso Deus, adorar nosso Criador. Você já teve a oportunidade de tomar seu tempo para fazer a sua oferta, para devolver o seu dízimo. Você teve tempo de louvar a Deus, meditar na mensagem cantada. E eu quero dar uma boa notícia para você. Você que deseja fazer um culto, participar de um culto presencial aqui na Igreja do Riacho Grande, dia 8 de agosto, nós retornaremos com os cultos presenciais aqui na Igreja do Riacho Grande, dia 8 de agosto. Então você é nosso convidado para participar aqui conosco. É uma situação ainda onde nem todos desejam ou se sentem confortáveis de estar presentes nesse culto, mas não tem problema. Se quem não quiser vir, não vem. Quem quiser vir, que venha. Ambos os grupos devem ser respeitados. Quem vier aqui, nós vamos ter um culto, vai dar tudo certo. Quem estiver em casa também terá o culto online para quem estiver em casa. E não tem ninguém com menos fé ou mais fé do que ninguém. Tá tudo certo. E quando todos estiverem se sentindo confortáveis de voltar a frequentar a igreja presencialmente, isso se dará naturalmente. Então você é nosso convidado para o dia 8 de agosto, para participarmos juntos aqui nessa igreja, com os bancos mais cheios do que estão agora, presencialmente. Hoje quero fazer uma mensagem para vocês que vem da palavra de Deus, mas para isso convido você a fechar seus olhos e falar com Deus junto comigo nesse momento. Grandioso Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito conduza a palavra que será aqui falada. Que em nenhum momento falte a inspiração de Deus. E que se eu estiver aqui para falar alguma coisa que vem de mim, que o Senhor tape minha boca e não permita que eu fale, não permita que essas pessoas ouçam. Mas que se o Senhor quiser falar através de mim, que o Senhor fale, que o Teu Santo Espírito traduza para a Tua honra e Tua glória, que haja crescimento espiritual na vida de cada um, inclusive na minha vida, nesse vaso que pretende ser usado por Ti nesse momento, que através do Teu Santo Espírito todos nós cresçamos, em nome de Jesus oramos. Amém. Eu recentemente tive um sonho e vou compartilhar com vocês aqui. Eu tive um sonho, não sei se a razão de eu ter tido esse sonho é, na verdade, o fato de eu ter ido morar numa casa agora. Estou morando numa casa, sempre morei em apartamento aqui em São Paulo, os últimos 10 anos sempre morando em apartamento, mas agora estamos morando numa casa. Estamos muito felizes, as crianças também estão muito felizes, mas não sei se por estar morando numa casa eu tive esse sonho. Eu acordava no sonho, acordei com umas palmas, assim, alguém batendo palma lá fora. E eu achei estranho, né? Logo cedo da manhã, alguém batendo palma. Minha casa não tem campainha, mas enquanto as palmas eram batidas, o cachorro da vizinha latia. E aí então eu levantei, fui atender, desci as escadas, cheguei no portão, tinha um senhor. Tinha um senhor lá fora, e esse senhor olhou para mim como se me conhecesse e falou assim: "Você é o Rafael, né?" E eu falei: "Sim, eu sou o Rafael." E aí então ele disse: "Sim, ó Rafael, eu sou o seu pai." E eu fiquei assustado, assim, né?
assustado, e ele falou assim, eu sei, eu sou seu pai. Aí eu abri o portão, e ele veio e apertou a minha mão. Na hora que ele apertou minha mão, meu coração começou a bater muito, muito forte. Começou a bater muito, muito forte, e a respiração, e aí eu acordei. Acordei e com o coração batendo muito forte ainda, com até vontade de vomitar, assim, de tão nervoso que eu estava. E eu percebi que eu tinha acabado de sonhar que o meu pai, que eu não conheço, o meu pai que eu sei que existe e que nunca me assumiu ou veio me ver, vinha me visitar na minha casa. E eu fiquei pensando, né, que eu tenho 34 anos de idade, e por que minha cabeça ainda produz esse tipo de coisa, esse tipo de sonho? E eu lembrei de quando eu era pequeno, lá em Ribeirão Preto, com 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade ali, e eu me ajoelhava no quarto da minha mãe, que ainda da janela eu ouvia o balançar das folhas das bananeiras no meu quintal, lá em Ribeirão Preto, e eu orava com fé e com fervor, com fé e com fervor, com fé e com fervor, para que o meu pai um dia aparecesse. Porque eu descobri que meu pai existia. Senhor, que meu pai apareça, um dia venha me ver. Porque, de alguma forma, eu queria saber que ele soubesse, que ele viesse saber quem sou eu. E a minha existência, que considerasse a minha existência. Mas logo percebi assim que era um sonho muito distante, mas eu orava com fé que aquilo acontecesse, pedindo para Deus, Senhor, ajuda para que meu pai um dia venha me ver aqui. É claro que eu não queria que ele viesse me pagar pensão, é claro que eu não queria que ele viesse aqui me dar alguma coisa, eu simplesmente queria que meu pai reconhecesse a minha existência. Mas eu orei, gente, e o pai não apareceu. Orei e eu acreditava que orava com fé. E eu fico perguntando para mim mesmo, será que eu não tinha fé suficiente? Será que a oração que eu fiz não tinha fé suficiente? Por que será que Deus não respondeu a minha oração positivamente? Por que será que aquele menino com o coração aberto e desejoso de algo que eu creio que ele tinha direito, ou não deveria ser negado aquilo para ele? Por que será que Deus não respondeu aquela minha oração? O tempo passou, eu lembro que eu fui estudar teologia no NASP Campus 2, e lá um dia conversando com um amigo, falei um pouco sobre essa história do meu pai, e ele me incentivou, falou, não, Rafael, você tem que procurar ele, vai atrás dele. Mesmo que ele não venha atrás de você, é importante para você ver ele, vai se fazer bem para você. E eu me animei até, mas naquela época eu não tinha condição nenhuma de ir atrás de ninguém e acabei ficando bem aonde eu estava. O tempo passou mais, casei, tive um filho e um dia o meu irmão, o Marcelo, veio me visitar na minha casa. E o meu irmão é uma pessoa muito entusiasta, ele faz você acreditar em qualquer coisa. Se você acha que eu sou animado e entusiasta, se você conhecer meu irmão ele põe fogo na caixa d'água mesmo. E a gente conversando, aquelas conversas de família, conversa do passado, da nossa história, das dificuldades. E então o Marcelo falou assim para mim, Marcelo, mas a gente chama ele de Kiko. O Kiko falou assim para mim, falou, Rafa, não, vamos atrás do seu pai, que esse negócio, vamos atrás lá. Eu sei que lá em Santa Isabel, lá perto dos nossos parentes, o pessoal sabe da história dele, sabe onde ele está. E então eu decidi ir lá com ele e com a minha esposa, com a esposa do meu irmão, em Santa Isabel para tentar descobrir o paradeiro do meu pai. Fui lá conversar com as minhas tias, cheguei, falei com as tias, a tia falou, a gente não sabe, moravam aqui antes, mas não moram mais, mas quem deve saber é a vizinha, vamos lá na casa da vizinha. Porque quando eu cheguei na casa da minha tia, eu não queria nem sentar. Eu queria dar boa noite e falar, onde está o meu pai? Onde está o meu pai? Mas tudo bem, aí foi lá na casa da vizinha, que possível era meio que parente do meu pai,
E cheguei lá para conversar e falei, olha, eu sou o Rafael, eu gostaria de saber onde o Clemente está, mas a pessoa me enrolou e parece que não queria dar o telefone, e eu sei que ele mora em algum estado do norte, e eu não tive sucesso na minha aquela empreitada. Voltei para casa, e meu irmão falou assim para mim, mas pelo menos você fez tudo o que você podia, né? Você fez tudo o que você podia. E eu voltei e nunca mais procurei. Não é toda vez que eu penso nisso, mas eu tenho que confessar para vocês que aquela oração que eu fiz quando era criança, que eu acreditava ter sido uma experiência de fé, até hoje pode me incomodar. E de alguma forma, a ausência do pai na infância até hoje me afeta, com certeza. Do mesmo jeito que você tem ausências e traumas e dificuldades na história da sua existência que não necessariamente podem ser preenchidas e que você tem que conviver com elas. E eu tento responder para o Rafael, de 11 anos de idade. Por que, Rafael, a sua oração com fé não foi atendida? Por que, Rafael, aquele seu momento que você considerava uma experiência de fé não foi contemplado? Por que, Rafael? Pretendo responder isso aqui através do texto de Hebreus, capítulo 11, verso 3 e verso 6. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O capítulo 11 do livro de Hebreus mostra pra gente a galeria da fé. Homens que tiveram experiências de fé fantásticas. Homens que são exemplos na Bíblia e exemplos para todos nós. Mas o capítulo 11 de Hebreus, ele nos mostra três ingredientes que são necessários para a gente identificar uma experiência de fé. Experiência de fé. E o primeiro ingrediente é a expectativa. Se não tiver expectativa, não é uma experiência de fé. Mas, Rafael, você, aos 11 anos de idade, tinha expectativa? Eu tinha expectativa. Eu não tinha só expectativa, eu tinha um desejo interno gigantesco, uma vontade tremenda de saber que meu pai sabia que eu existia e que reconhecia a minha existência e que pelo menos tinha algum tipo de consideração comigo. Eu já tinha 11 anos de idade e não conhecia ele, eu já devia desconfiar que ele realmente não tinha, mas eu tinha expectativa. O segundo ingrediente dessa experiência de fé, para ela ser bíblica, para ela ser de acordo com Hebreus capítulo 11, é que, além de expectativa, que haja engajamento. Engajamento para que aquela realidade que se deseja e que não é ainda, se torne de fato uma realidade. E eu pergunto, será que eu me engajei? Será que eu me empenhei? Será que eu me mobilizei para que aquilo acontecesse? Eu acho que eu fiz mais do que eu precisaria fazer. Então, a gente tem que entender que tem três elementos. O primeiro é expectativa, o segundo é engajamento e o terceiro é muito importante. O terceiro elemento, o terceiro ingrediente é a garantia. A garantia daquilo que daquilo vai acontecer. Porque para que haja uma experiência de fé, é necessário que haja uma garantia daquilo que vai acontecer, ou daquilo que se pretende que aconteça, ou daquilo que se sonha que venha acontecer. Então tem que ter expectativa, tem que ter engajamento e tem que ter garantia daquilo que vai acontecer. Por que você está dizendo isso, pastor? Estou dizendo isso porque a experiência da fé desses homens de fé sempre envolveram garantia. Sempre envolveram garantia. Olhe para a história, por exemplo, de Abraão. Você acha que Abraão um dia acordou e falou assim, não, acordei hoje com uma vontade de ser pai de uma grande nação. Deixa eu achar uma mulher aqui para eu ser pai de uma grande nação. Não, Abraão não acordou com essa vontade. Deus prometeu para ele, falou, Abraão, eu vou fazer de você
o pai de uma grande nação. Promessa divina. Promessa divina. Lembre-se que a expectativa é a vontade. Lembre-se que a mobilização é aquilo que você faz para aquele sonho, para aquele desejo acontecer. E lembre-se também que a garantia não é a fé. A garantia é a promessa de Deus. Porque tem gente que tem fé na fé. Não, diz assim, você vai procurar um emprego segunda-feira e é muito importante para você e você fala para mim, aí eu falo para você, olha, vai tranquila, porque eu tenho fé que você vai conseguir esse emprego. A pessoa tem fé na fé, não fé em Deus. Utiliza a fé como se fosse um instrumento. Utiliza a fé, instrumentaliza a fé e começa a crer mais na fé do que no Deus que ouve a oração. E diz assim, não, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé que você vai ficar grávida, eu tenho fé. A questão é, Deus prometeu que você ia ficar grávida? Deus prometeu que você ia ter esse emprego? Deus prometeu que você ia conseguir entrar nessa faculdade? Entenda, você pode até ter entrado na faculdade que você desejava entrar, mas isso não quer dizer que isso é uma experiência de fé. Para ser uma experiência de fé nos moldes de Hebreus 11, é necessário que haja expectativa. Opa, você tinha. É necessário que haja engajamento. Às vezes você nem se engajou naquilo e conseguiu. E é necessário também que haja uma garantia divina. Isso é uma experiência de fé. Isso é uma experiência de fé. Tem gente que tem expectativa, mas não tem o engajamento. Tem gente que tem o engajamento, mas não tem expectativa. Tem gente que trabalha, faz um monte de coisa, mas não sabe para onde está indo. Não sabe o porquê está fazendo aquilo. Tem gente que nem precisava mais trabalhar, que podia estar curtindo, desfrutando do dinheiro, do recurso que tem, mas fica trabalhando porque não sabe nem o porquê trabalha. Não sabe nem a razão daquilo que está fazendo. Mas tem gente que tem os dois. Tem gente que tem expectativa e também tem a mobilização, o engajamento. E isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso é muito bom. Só que isso não é uma experiência de fé. A experiência de fé contempla a garantia, a promessa, a palavra de Deus. Por isso que Abraão ouviu de Deus assim, Abraão, você sai dessa terra e vai para uma terra que lá vai emanar leite e mel. Essa terra que eu te dou. Vai para essa terra que essa terra eu prometo para você. Por isso que a gente chama de terra prometida. Abraão não sai de Ur, na Suméria, a maior cidade do mundo antigo, a primeira civilização que tinha, e sai para o meio do mato, para o meio do deserto. Não, vou para o meio do deserto porque eu quero viver do que a natureza me dá. Não, Abraão sai porque Deus prometeu. A experiência de fé não está fiada, não está construída simplesmente numa energia ou pensamento positivo, ou no seu desejo, ou então na sua mobilização. É necessário que haja uma garantia divina. Eu, quando menino lá em Ribeirão Preto, ainda nessa mesma época que eu orava com fé para o meu pai me ver, me reconhecer como filho dele e pelo menos apertar a minha mão, nessa época, eu gostava muito de fliperama, mesmo não tendo dinheiro. Não sei se você sabe o que é fliperama. Fliperama é aquelas máquinas, aqueles videogames que tinha dentro dos bares, dos lugares de jogo, assim. Tinha um jogo que eu gostava muito, que era Street Fighter. É um jogo de luta, assim, né? Um bichinho ia lá e lutava contra o outro. E você tinha que pegar o joystick, assim, e apertar várias vezes, e você ia mexendo, tinha os golpes que você tinha que dar. E eu não tinha dinheiro para comprar a ficha, porque esse fliperama tinha uma ficha que você comprava, acho que era R$1 na época, não lembro quanto era, se era R$1 ou 50 centavos. Você comprava a ficha, você colocava dentro da máquina do fliperama e então você jogava ali. Eu nem sempre tinha dinheiro para fazer aquilo, né? Muito pobre, e então eu ficava olhando as pessoas jogarem. Ficava olhando assim, não tinha dinheiro, mas eu vou olhar o que esse pessoal está jogando. Ficava olhando como eles jogavam. E aí, quando o dono da sorveteria, porque era uma sorveteria na esquina da minha casa, ele tinha essas máquinas lá, quando o dono vacilava, sabe o que eu fazia? Eu sempre tinha aquelas tampinhas, aquelas chapinhas que fecham a latinha de cerveja, que quando você estoura assim, ela desce na latinha de cerveja. Eu tirava aquilo e eu enfiava no lugar da fichinha
e falava plim, plim, e aí eu jogava escondido. Gente, coisa feia, né? O pastor aqui confessando um pecado. Esse pecado me rendeu muitas horas de diversão, mas era pecado. Já pedi desculpa para Deus, Deus me perdoou, não me julgue. Mas quando eu penso naquela máquina de fliperama, eu fico pensando que tem muita gente que faz isso com Deus. Que quer colocar uma moeda, que se chama fé ou oração, e logo em cima dá o resultado, plim, plim, opa, agora eu vou jogar. Eu vou jogar porque eu coloquei a moeda, não importa se era verdadeiro ou não importa se era moeda ou não, ou se era moeda de verdade, eu só vou jogar agora porque eu coloquei a moeda. Instrumentalizamos a fé para fazer da vida o que nós queremos. E aí, pastor, você não está querendo dizer então que se não tem garantia divina, não é uma experiência de fé? Não é. Ah, mas a Bíblia diz que se a gente orar com fé, Ele nos dá. Ah, esse mesmo texto diz que Ele te dá quando você ora com fé, Ele diz que Ele dá se essas coisas forem intentos divinos, não coisas egoístas suas. Então, a sua estratégia de fazer a oração e a fé um instrumento para cumprir sua própria vontade, ela é falha diante das Escrituras. Porque a fé, a experiência da fé tem que ser contemplada por expectativa, por engajamento e garantia, ou seja, a promessa de Deus. Deus prometeu para Abraão, por isso Abraão foi. Deus prometeu para Moisés que tiraria o povo de Israel da escravidão. É por isso que Moisés tem coragem de ir para o Egito com aquela cara lavada de assassino e chegar como se tivesse direitos. Por que ele sai do deserto e vai para o Egito? Porque Deus mandou. Por que Noé começa a construir uma arca numa época que nem chovia e começa a pregar para todo mundo que vai chover e que todo mundo tem que entrar naquele barco porque senão vai morrer? Por que ele faz isso? Porque ele teve uma alucinação? Não, porque Deus mandou. Deus prometeu. É por isso que Noé vai. É por isso que Noé sai, é por isso que Noé prega, é por isso que Noé constrói. É porque tem uma palavra que garante. É muito importante, meu irmão, que você saiba que se Deus não garantiu algo para você, não prometeu algo para você, você não tem que ficar frustrado se aquilo não acontecer. Você não deve ficar frustrado, porque Deus não garantiu. Então, não entenda como garantia. Agora, se Deus prometeu, se agarre a isso. Se Deus prometeu, é sobre essa pedra que você tem que ficar. Vocês lembram de Pedro, da história de Pedro? Pedro um dia estava lá com os outros colegas dele, né, com a galera dele no barco, e então aparece um fantasma na água. Esse fantasma, na verdade, não é um fantasma, eles acham que é um fantasma, e começam a ficar assustados e desesperar ali. E então Jesus, daquele jeito, o jeito de Jesus, né? Porque cada um tem um jeito, Jesus fala assim, não, eu sou. Logo eles entenderam, opa, é Deus que está falando. E aí então Pedro fala assim, mestre, me faça andar na água junto com você. E Jesus diz, venha, pode vir, pode andar na água. E Pedro começa a dar seus primeiros passos sobre a água. E Pedro anda sobre as águas. Maravilhoso, né? É interessante que se você olhar para o livro de João, João vai descrever uma cena posterior, onde Jesus está na praia, depois da ressurreição ali, e pergunta para os discípulos lá, para o Pedro que está no barco, se eles tinham peixe. Oh, tem peixe aí? Tem peixe aí? E Pedro ouve aquela voz. Ele reconhece aquela voz. Ele sabe que é Jesus. E eu pergunto para você, igreja, eu pergunto para você, meu irmão, Pedro andou sobre as águas até Jesus, até chegar a Jesus? Pedro foi andando? Correu sobre as águas? Pulou as ondas? Pedro se joga na água e começa a nadar, como todos os homens fariam. Sabe por quê? Porque a gente só anda sobre as águas quando Jesus manda. Rafael, a gente só anda sobre as águas quando Jesus garante. Igreja, a gente só anda sobre as águas quando Deus nos chama.
Se Deus não garantiu para você, não coloque uma expectativa exacerbada sobre isso, porque isso vai te causar frustração. O grande problema é que a mercantilização da fé fez das mensagens, fez das pregações, fez dos livros cristãos propagandas enganosas. Propagandas que transformam realidades e vontades humanas em imperativos da vontade divina. Sendo que, na verdade, o cristianismo é um convite para tomar a sua cruz e seguir um mestre que morreu crucificado. O cristianismo é um convite para morrer, para não ganhar a própria vida. Mas o problema de pregarmos a fé como um instrumento para a realização dos desejos humanos é que nem sempre essa pregaçãozinha blá 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 dá certo. Aí na hora que a pessoa está com uma filha morrendo, está com um filho, com uma mãe no leito do hospital e vai lá orar com fé, Senhor, eu tenho fé, eu amo muito minha mãe, eu acredito que o Senhor existe, eu amo muito meu esposo, Senhor, eu estou com dificuldades, minha empresa está quebrando, Senhor. A pessoa se ajoelha 4 horas da manhã porque acorda, porque ela quer clamar, ela precisa daquilo. O desejo é real, a expectativa é real e ela também vai trabalhar, ela tem mobilização, ela se engaja e aí ela ora e no final do mês, a duplicata vence e ele não tem dinheiro para pagar. Aí sabe o que acontece? Essa pessoa duvida. A culpa é só dela? Não, a culpa não é só dela. A culpa é de todos aqueles que instrumentalizaram a fé teoricamente. A culpa é de todos aqueles que ensinaram as pessoas a acreditar que Deus é um fliperama. A culpa é de todos aqueles que toda vez que existe um pedido de oração, a gente coloca a nossa fé como se fosse o segredo, como se fosse o esqueminha para manipular o poder divino e então a nossa vontade acontece. A sua vontade pode ser legítima, a sua vontade pode ser visceral, o seu sonho pode ser totalmente legítimo, mas se você não utiliza um caminho legítimo para expressar essa vontade, você vai se frustrar, porque Deus não é manipulável. Não se manipula Deus. Deus dá conforme lhe apraz. Nós não sabíamos da pandemia. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil na pandemia. Talvez esteja fazendo orações difíceis nessa pandemia. E se você não tem recebido uma resposta positiva dessas orações, não logo pense, eu não tenho fé. A pergunta que você tem que fazer é, Deus prometeu isso para mim? Deus garantiu isso aqui para mim? Então não vem culpar Deus disso. Cobre Deus de que ele vai voltar. O Senhor prometeu lá em João 14, para eu não turbar o meu coração, porque onde o Senhor está indo, o Senhor foi preparar a casa para mim também, então eu quero essa casa aí. Cobre de Deus que o sangue dele vai cobrir os seus pecados e que a graça dele vai perdoar você e te acolher no colo dele quando você errar e que ele vai te buscar como uma ovelha perdida, mesmo sendo uma entre 100 que está perdida e vai te buscar. Cobre de Deus isso. Cobre de Deus o que ele prometeu, mas não cobre o que ele não prometeu. Mas pastor, mas aí a vida é muito ruim. Mas aí fica difícil viver essa vida que a promessa é só a volta de Jesus, que a promessa é só o acolhimento e a salvação, e que a promessa é só a companhia dele quando a gente estiver sofrendo. É muito ruim, eu quero bênção, eu quero glória, eu quero chuvas de bênção. Isso aí, querida, é como Deus quer, não é como você quer. Deus dá conforme ele quer, não é como você quer. Agora, você tem que pensar por que você tem vindo na igreja. Qual que é o teu desejo? E eu diria para aquele menino Rafael, deseja apenas o que Deus te prometeu. Eu não tenho expectativa que em breve o meu pai bata na porta de casa. Mas eu tenho expectativa de que em breve o meu Pai do céu bata na porta da minha casa e quando eu sair surpreso para atender, mesmo que eu não reconheça ele, eu tenho certeza que ele vai me reconhecer. Eu tenho certeza que ele vai fazer muito mais do que apertar a minha mão. E isso é uma garantia.
E essa vai ser a minha experiência de fé. E isso vai me curar, vai me completar. Porque os desejos que eu tenho aqui nessa terra, eles não dependem só de mim. Eu não entendo todas as coisas. Deus não me garantiu todas as coisas e também não te garantiu. Enquanto nesse sermão eu respondo uma pergunta que eu mesmo faço para mim, eu espero que esse sermão responda as perguntas que você não teve coragem de fazer até hoje. As perguntas que você não conseguiu nem organizar na sua cabeça, mas que te promovem incredulidade, que fazem você acreditar que Deus não está presente na sua vida. Aquelas orações que nunca foram respondidas, aqueles machucados que você nunca pôde impedir e que até hoje você acredita que devia ter sido evitado. Ou então você se culpa por não ter fé, se acha um miserável, não tem fé, sendo que na verdade Deus nem prometeu aquilo para você. Não era uma questão de fé, uma questão de que Deus não queria. Meu desejo é que nosso Pai, cumprindo a promessa bíblica, que Ele vem sem demora e que Ele vem nos buscar para levar a gente para viver junto com Ele, que essa promessa, que as promessas bíblicas estejam na nossa vida. A promessa de que Jesus Cristo vai voltar. Que esse seja o meu desejo. Eu não sei qual desejo você tem nesta manhã, mas eu tenho certeza que o desejo de ver Jesus Cristo voltar é melhor do que esse aí que você tem. Que a experiência de fé do livro de Hebreus, capítulo 11, seja replicada na sua vida e que através dessa lição você não se frustre mais e que você confie que Deus vai cumprir o que Ele prometeu e que a gente só anda na água quando Jesus chama. Feche seus olhos e ore comigo. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor prometeu que nos ouviria. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos faz companhia nessa manhã, porque o Senhor prometeu que assim faria. Nós, Senhor, te agradecemos pela sua presença nesse culto, porque o Senhor prometeu que onde houvesse 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Senhor, nós te agradecemos porque um dia o Senhor voltará, o Senhor baterá em nossa porta, o Senhor nos encontrará e o Senhor colocará um sorriso eterno em nossos rostos. Que o Senhor cumpra as suas promessas, sabemos que o Senhor assim fará. E que aquelas que o Senhor não fez, que o Senhor ajude a gente a limpar a nossa mente, que o Senhor ajude a gente a reorganizar a nossa visão da nossa experiência de fé. E que a expectativa, e que o engajamento, e que a garantia transforme a nossa vida em algo exuberante, em algo real, de uma expectativa de algo que foi prometido de verdade, pessoas que pisam num chão firme, sem ilusões, uma espiritualidade madura, que busca a cura real e não simplesmente perfumaria. Que o Senhor realize a tua obra em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Permanece sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permanece em sua casa, aqui me sinto amado e feliz. Em família nós estamos.